Está marcada para hoje a leitura do acórdão no caso das alegadas agressões a Leonor Cipriano. O presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Faro vai revelar as deliberações do Tribunal de Júri. Os arguidos são inspectores e ex-inspectores da Polícia Judiciária. 3 são acusados de crime de tortura, um é acusado do crime de falso testemunho e de omissão de denúncia, e um quinto é acusado do crime de falsificação de documento. 8 meses depois do início do julgamento, o júri vai dizer então se consideram ou não culpados os 5 arguidos. Foi um momento também muito marcante porque eu estava a atender uma pessoa que tinha cometido um crime hediondo, não é? Portanto, e pronto, mas de qualquer forma é uma pessoa como eu, é um irmão, neste caso é um filho de Deus e que merece toda a atenção como de outra vítima se tratasse. Estivemos lá numa resposta humanitária, onde eu vi o que é não ter nada, não é? Muitas vezes criticamos, isto não funciona, não há nada. Lá é que não há nada. Estamos a falar de taxas de mortalidade de 70%, de mortalidade infantil dos 0 aos 5 anos, portanto uma coisa de dimensão muito grande, aí só nos resta a fé, não é? Os meios humanos e técnicos e materiais são escassos, a fé ajuda muito na resposta a uma crise sanitária como aquela que eu vivi lá e que mais tarde vim a viver agora com a pandemia da Covid-19. A situação que mais me marcou na Covid-19 foi as famílias que se separaram. Eu tive colegas meus que psicologicamente sofreram bastante com a separação das suas famílias. Isso marcou muito. Eu não me vejo a separar-me da minha mulher e do meu filho com facilidade. Seria também muito difícil para mim. Coloquei-me ali um bocadinho no lugar do outro. Eu não me confessava há uns anos e fui-me confessar. O sacerdote que estava ali à minha frente era um sacerdote da Sociedade Sacerdotal de Santa Cruz. Eu não sabia. Aí confessei-lhe um pecado mortal que eu tinha ali na garganta para dizer e não conseguia dizer. Da parte dele não houve um único julgamento. Eu saí daquele confessionário com um alívio extraordinário e fiquei muito agradecido a Deus por ter-me permitido pôr aquele sacerdote à minha frente num momento tão difícil que eu tinha uma coisa tão grave para confessar. Na preparação para o matrimónio, na preparação para o casamento, foi também uma preparação porque mais tarde comecei a ficar cada vez mais interessado na minha formação e depois nesta vocação matrimonial, né, que é uma formação que passa a ser uma formação da família e não uma formação só minha. E pronto, e mais tarde vim a pedir a admissão à obra. E hoje sou supranumerário, sempre em formação, assim como na minha profissão. A formação é até ao fim, na obra será até ao fim dos meus dias. Conciliar este trabalho com a vida familiar, com as responsabilidades parentais, exige muito. Era difícil haver o tempo de oração, o tempo de meditação, mas depois senti que esta oração tem que ser constante, não é? Tem que ser no momento possível, no momento oportuno. Como há pessoas que dizem quando estão a lavar a louça, estão a rezar, outros quando estão a fazer a barba, estão a rezar. Eu, durante o meu trabalho, durante as minhas dificuldades, introduzi a oração e vou fazendo, estou a enviar um e-mail ou estou a preparar um telefonema e aproveito ali aquele momento para a oração. Agradecer essencialmente a todos os membros do Opus Dei, porque desde que pedi a admissão à obra nunca mais me senti sozinho, sei sempre que há alguém a rezar por mim, sei sempre que há alguém preocupado, que há alguém que me pode apoiar do ponto de vista sobrenatural, de oração, de dedicação, e dizer que é uma coisa maravilhosa, a obra é uma coisa maravilhosa.